Olá, olá, doctores. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches desde Brasil. Para algunos son buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén todo bien. Estamos empezando más un webinar, una secuencia de aprendizaje de Aditec que está proporcionando todo para ustedes. Llegamos a nuestro webinar Selfie Talks con la doctora Flavia Rodríguez, que va a hablar un poquito con ustedes, compartir algunas informaciones importantes sobre la rutina clínica y todo. Yo voy a empezar a compartir una pequeña presentación. Yo voy a ser muy rápido. Déjame compartir. Enquanto vou compartilhando com vocês, te pido, por favor, que escrevam no chat onde estão mirando nós, onde estão vendo nosso webinar. Vamos interagindo. Deixa-me compartilhar. Deixa-me ver se já estou compartilhando. Que está tudo bem, que já estão todos mirando. Sim, deixa-me ver. Mira, ya estamos casi en el final de nuestra secuencia de aprendizaje sobre alineadores. Ya tuvimos otros invitados que hablaron de diferentes temas de los alineadores. Hoy va a ser con la doctora Flavia Rodríguez y ya aprovecho para invitar a todos que en la próxima semana vamos a tener también la presencia de nuestros doctores de Venezuela, doctor Israel y la doctora Adri, unos queridos de nosotros de Aditec, hablando un poquito más sobre los alineadores. Entonces, para empezar, mi nombre es João Lemes, soy el responsable por las ventas internacionales de Aditec, tá? Aditec foi fundada por dois ortodoncistas, o Dr. Alexandre Lopes e a doutora Dilsa Lopes. O Dr. Alexandre e a doutora Dilsa, em uma época que quase não tinha as opções de produtos para trabalhar em sua clínica, começaram desenvolvendo produtos para democratizar o acesso de los pacientes a los tratamientos de ortodoncia. Isso foi o início de Aditec. A Aditec foi fundada em 1990, inovando o cenário mundial da ortodoncia com produtos de alta tecnologia. Hoje a empresa é reconhecida como um dos principais fabricantes de ortodoncia do mundo. Tá? Perdão. A Aditec está ubicada em Cravinhos, no interior do departamento de São Paulo, ou seja, em el interior do estado de São Paulo, mais ou menos como 4 horas de Cravinho hasta São Paulo, de coche, de carro. Esta é uma imagem de nossa nova sede. Nós estamos ubicados aqui em esta nova fábrica desde 2023. É uma fábrica muito tecnológica. A metade é toda para a produção da ortodoncia fija e a outra metade toda para a ortodoncia digital, ou seja, os alineadores. Aqui onde trabalhamos todos os dias. E mira, alrededor aún tenemos espacio y ya tenemos proyectos para aumentar la producción y la fábrica y la capacidad de producción. Tenemos proyectos para construir en los próximos años más una fábrica en el lado de esta fábrica de Aditec, solo para la producción de los alineadores. Es una fábrica muy tecnológica. Nosotros, muy importante decir, tenemos todas las certificaciones internacionales, o sea, la certificación de Estados Unidos, la CE,
de Europa y la ISO 13485. Nosotros ya estamos presentes en más de 60 países, o sea, ya estamos en todos los países de América como un todo. Tenemos una presencia muy fuerte en Europa, Oriente Medio, un poco de Asia. Estamos, gran parte de nuestra producción nosotros exportamos. Y lo que me gusta hablar es de nuestra línea de productos. Aditec hoy tiene soluciones completas. Oi. Desculpe Sim. interromper. Aqui os slides não estão mudando, tá? Acredito que o Ah, professor ok. não estão. Não estão. Tá, deixa-me ver então. Compartilhar ecrã inteiro. Agora pode ver a apresentação? Agora sim. Muda o slide, vamos ver. Deixa-me ver. Sim? Agora sim. Agora tá Ah, certo. muchísimas gracias. Imagina. Perdón, amigos. Entonces, yo decía del doctor Alexandre, la doctora Dilsa, donde estamos ubicados, la ciudad que se llama Cravinhos, una imagen de nuestra fábrica, nuestra nueva sede, las certificaciones internacionales que tenemos. Estaba hablando de todos los países que ya exportamos y llegué aquí en esta parte de nuestra línea de producto. Entonces, Aditec es una fábrica muy completa, tiene todas las soluciones para ortodoncia. Tenemos los brackets convencionales, estéticos, autoligados, tenemos tubos convencionales, tubos autoligados, los accesorios como botón estético. Tenemos también los arcos, una línea completa de arcos estéticos, arcos de nitinol. También tenemos resinas para impresión 3D, que es un producto que está ingresando en los consultorios de los doctores. Las resinas para pregar los brackets, byte turbos, ligaduras, instrumentos, tenemos la línea completa de instrumentos, placa para para producir los alineadores, porque nosotros también vendemos la misma placa que utilizamos para la producción de nuestros alineadores self, mordedores para los alineadores. También tenemos los removedores de alineador. Y también tenemos las dos marcas de alineador, la marca Self y la marca Angel Aligner. Un poquito de Angel Aligner es una empresa de China, fundada en 2003, ¿tá? Es una empresa que produce los alineadores con la marca Angel Aligner. Y Angel Aligner compró la mitad de Aditec en 2022. Entonces, ahora nosotros hacemos parte del grupo de inversiones internacionales de Angel Aligner y otras marcas importantes. Angel Aligner hoy es considerada la segunda empresa más grande del mundo en producción de alineadores. Es una fábrica que produce 360,000 alineadores por día, una fábrica muy tecnológica. Aquí pueden ver las imágenes. Entonces tenemos el edificio administrativo, la fábrica, y aquí una fábrica muy futurística, pero es la recepción de Angel Aligner, y Flávia está aquí. Ya estuve allá haciendo varias capacitaciones que nos puede decir que cómo es la fábrica. Y también tenemos la otra línea de alineadores Selfie. Producimos los alineadores desde 2011, tá? Con otra marca. En 2020 cambiamos para Selfie. Y Selfie es el producto que ahora está ganando todo el mercado, principalmente aquí en América del Sur. Ya estamos presentes en Argentina, Venezuela, Colombia,
Equador, vários, praticamente casi todos os países, e é um produto muito democrático. Nossa filosofia com selfie é que nosotros podemos, con los alineadores selfie, democratizar el acceso del paciente a los alineadores, o sea, al tratamiento de ortodoncia. O sea, el mismo que el doctor Alexandre y la doctora Dilsa crearon la fábrica de Tec, tá? Entonces es un producto hoy de muy buena calidad, con soporte clínico muy especial. Entonces, ahora yo me gustaría invitar a nuestra doctora Flávia, que é a responsável por toda a parte del suporte clínico em Litec. Hoy vai falar um pouquinho com vocês sobre com o tema del diagnóstico a la entrega, ou seja, como é uma rotina clínica com os alineadores. Olá, doutora Flávia, como estás? Olá, boa noite, João. Boa noite, pessoal. Boa Como noite. estão? Bom, Todo super bem. que bom, que bom. Vamos lá. Como o João falou, né, eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês hoje sobre a rotina clínica com alinhadores. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá, durante a apresentação, podem mandar aqui no chat, o João vai me interrompendo, a gente vai respondendo durante a apresentação mesmo, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Sim. Só me fala aqui se está aparecendo para vocês. Tá tudo certinho? Sim, Tá mudando? já podemos mirar. Sim, já está passando. Perfeito. Como a doutora Flávia disse, não tenha medo de perguntar. Podem perguntar e sacar todas as dúvidas. Escrevam em el chat e nós vamos contestar. Em el final da apresentação, eu quero fazer uma encuesta com você. Quero ver todos os doutores participando. Isso aí. Graças. Obrigada. Bom, vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou a doutora Flávia Rodrigues, sou especialista em ortodontia, atuo clinicamente, né, atendo os meus pacientes, tenho meu consultório, e aqui na Adtech, né, eu trabalho, faço parte do suporte clínico, tanto para Selfie quanto para Angel. Começar aqui a nossa apresentação falando um pouquinho do básico, tá? Então, o que que são alinhadores? Alinhador nada mais é que um tipo de tratamento, né, que a gente vai utilizar um aparelho que é removível, um aparelho que a gente fala que é transparente, né? Ele não é 100% transparente, mas é muito estético. E a gente recebe, quando a gente pede um tratamento com alinhadores, vários aparelhos, né? Ele vem numa sequência. Então, a gente vai trocando o aparelho a cada 10, 14 dias, né? Dependendo aí do nosso protocolo de troca. Mas alinhador nada mais é do que um aparelho, um plástico, que vai ser produzido de acordo com a arcada do nosso paciente, né? E ali vão ter as movimentações programadas para cada dente, para cada tipo de tratamento. E como que são produzidos? Primeiro, a gente vai fazer um escaneamento, né? A gente precisa, para um tratamento com alinhadores, de um escaneamento intraoral. Então, a gente vai fazer o escaneamento superior, escaneamento inferior e sempre o registro de oclusão. Depois, a gente vai para planejamento virtual, né? Etapa de planejamento virtual. Depois, vamos para a produção dos alinhadores, onde a gente vai utilizar uma impressora 3D. E logo depois, esses alinhadores vão chegar na nossa clínica e a gente vai instalar no nosso paciente. Quais são as vantagens que a gente tem com o uso desse aparelho, né, desse tipo de aparelho? O alinhador, ele vai oferecer ao paciente maior conforto, uma higiene facilitada, né, ou seja, o paciente vai conseguir tirar esse alinhador para escovar os dentes, passar um fio dental, não vai ter toda aquela dificuldade que a gente encontra com o aparelho fixo. Ele é estético, ele é removível, né? Então, não, falando aqui sobre alimentação, não vai ter nenhuma restrição alimentar.
E esses três, né, a gente fala que são vantagens para o paciente. E quais que são as vantagens, né, para nós ortodontistas? A gente vai ter menos movimentos indesejáveis, né? A gente consegue trabalhar com uma previsibilidade maior de movimentação. Então, para cada dente vai estar programada aquela movimentação necessária, né? A gente sabe que com o uso do aparelho fixo, a gente tem um fio ali interligado e às vezes pode acontecer alguma movimentação ali que a gente não estava esperando, que a gente não estava querendo, né? Então, com o alinhador, isso é uma vantagem muito grande para nós, porque a gente consegue ter um controle maior de movimentação. Falando sobre a Tatmas, né, que a gente vai falar sobre termos usados em alinhadores, a Tatma é um termo que a gente usa bastante, e o que, que significa isso? Attachments são pequenos incrementos em resinas, né, que a gente vai utilizar para fazer a colagem no dente. Eles são pequenos pontos de pressão que a gente tem nos dentes, né? Eles vão ajudar na movimentação dentária. A gente tem diferentes tipos de attachments, tá? A gente tem attachments maiores, tem precision attachments, que são alguns attachments menores. Vai depender também, né? O nome vai mudar de acordo com a empresa, mas a gente consegue trabalhar com diferentes tipos de attachment, extrusão, intrusão, rotação, vertical horizontal, vertical retangular, perdão, vertical horizontal. Desculpa, pessoal, me fugiu aqui a palavra. Mas a gente tem vários tipos, né, diferentes tamanhos, e conseguimos colocar eles em diferentes locais da superfície do dente. O guia de attachment já é, ou template, né, já é o primeiro alinhador que vem da sequência, onde a gente vai utilizá-lo somente para fazer a colagem dos attachments. Ele é um alinhador, né, ele é uma placa, na verdade, um pouquinho mais flexível para a gente fazer essa colagem, né, conseguir tirar ali com menos retenção, tá? Então, esse guia, né, essa placa que a gente utiliza somente para colagem de attachments, a gente chama de template ou guia de attachment. Temos também outros termos que seriam o gancho para elástico, o cut, onde a gente vai encaixar o elástico no próprio alinhador, né? Ele é um recortezinho ali no próprio alinhador para encaixar o elástico, e recorte para botão ou button cutout, que significa um recorte no alinhador, mostrando ali a superfície do dente para a gente fazer uma colagem de botão no próprio dente, tá? Muito utilizado aqui para várias movimentações, mas dentre elas, uma correção de classe. Guia de erupção também é um outro termo que a gente encontra, muito utilizado, né, para dentição mista, onde a gente tem aquele dentinho que está em erupção, e ele precisa de um guia mesmo, né, para nascer ali na posição correta ou na posição mais ideal. Então, é muito utilizado nesse tipo de dentição. O pórtico virtual para aquela área dêntula, para aquela área que a gente quer manter espaço para, por exemplo, uma futura reabilitação dentária, tá? Então, são outros dois termos que a gente consegue utilizar. Aqui, estagiamento. Então, todos os planejamentos virtuais têm um estagiamento, tá? O estagiamento, ele serve para a gente analisar ali as movimentações que aconteceram durante todo o tratamento, se foi utilizado algum protocolo que vai facilitar, que vai aumentar a previsibilidade do caso, da movimentação, tá? Então, esse agiamento aqui também, um outro termo que a gente vai ouvir muito em tratamento com alinhadores. Perda de tracking é a perda da adaptação do alinhador na boca do paciente, tá? Então, se a gente tem ali um tratamento, por exemplo, muito complexo, uma movimentação muito complexa, sempre há risco de perder essa movimentação, de perder esse tracking, se o paciente não utilizou corretamente, resposta biológica, tá? Então, a gente tem vários fatores aqui que a gente que pode ocorrer essa perda de tracking, que é a perda da movimentação dentária, que faz com que os alinhadores não adaptem mais na arcada do paciente. Arquivo STL,
É o arquivo que a gente precisa solicitar a radiologia, né? Ou se a gente tiver um scanner no nosso consultório, a gente precisa fazer a exportação dos modelos em arquivo STL para que seja possível realizar um planejamento virtual, né? Utilizando um software de planejamento. E alinhadores passivos, é outro termo que a gente encontra. E o que que significa um alinhador passivo? Quando a gente tem uma movimentação em ambas as arcadas, nem sempre elas vão terminar juntas, né? Então, a gente pode ter aqui, como nesse exemplo, alinhadores passivos superiores, porque teve uma movimentação inferior que foi até o alinhador 18, mas o superior terminou um pouquinho antes, tá? Então, é, é possível solicitar, né, esses alinhadores passivos, eles vão ser enviados para que vocês consigam acompanhar a arcada que ainda não teve movimentação. Alinhador passivo é um alinhador que não tem movimentação programada, tá? É como se fosse uma reposição, uma imitação do último alinhador que teve essa movimentação, tá? E aí você só vai trocando, né, para o paciente não ficar ali com aquele mesmo alinhador em boca, correr risco de quebrar. A gente manda os alinhadores passivos para ir trocando conforme necessário, né, conforme os dias de troca, o protocolo. A gente tem o recorte padrão, tá? Então, a gente sempre vai enviar o recorte scalloped ou curvo, né? A gente chama de recorte scalloped, que significa contornar a margem gengival, tá? Então, o nosso recorte ele é padrão, todos os alinhadores vão ser enviados contornando a margem gengival. Temos também outra ferramenta no planejamento virtual, que seria o levante anterior, também conhecido como Byte Turbo ou plano anterior, né? Que é um levante no próprio alinhador mesmo. Vocês não precisam preencher esse levante com resina e fazer a colagem no dente, tá? Pode deixar somente no alinhador mesmo. É muito utilizado para aquele caso de sobremordida profunda ou qualquer outra correção que vocês gostem de utilizar, né? Um levante anterior, vocês conseguem solicitar dentro do planejamento. E agora sim, né, falando sobre rotina clínica com alinhadores, aqui a gente falou sobre uma parte bem básica, né, alguns termos que vocês já devem ter ouvido, inclusive, mas só repassando aqui, né, alguns termos que a gente utiliza bastante em tratamento com alinhador. E agora a gente entra numa parte de rotina clínica mesmo, onde a gente vai dividir em três fases, né? Rotina de primeira consulta, rotina de tratamento ativo e rotina de pós-tratamento. Rotina de primeira consulta, a gente vai ter anamnese, diagnóstico e a venda. Então, lá na anamnese, a gente vai conhecer o nosso paciente, pegar todas as informações importantes, fazer uma avaliação clínica, saber qual que é a queixa do nosso paciente e, além da queixa, qual outra maloclusão ele apresenta, explicar para o nosso paciente, conversar, e decidir, né, se a gente vai seguir somente com a queixa dele ou se a gente vai fazer um tratamento completo. Enfim, eu julgo a etapa mais importante que a gente tem, né, no tratamento, que é realmente conhecer, entender a queixa e saber como seguir com o caso, né? Como levar este caso. A gente tem também, né, depois um diagnóstico, onde vai incluir exames adicionais, né? Então a gente precisa de fotos intraorais, fotos extraorais, oclusal, lateral, frontal, sorriso, aquela documentação completa que a gente precisa para qualquer tipo de tratamento ortodôntico, né? Não somente tratamento com alinhadores. Também vamos precisar de radiografias. Aqui a gente fala, né, que é opcional, mas é muito importante a gente ter tanto a panorâmica quanto a teleradiografia, porque o centro de planejamento, né, o pessoal, a equipe que faz o planejamento virtual, eles utilizam toda a documentação, inclusive panorâmica e teleradiografia, para
ter uma melhor ideia do que tem que fazer nesse planejamento, né? Seguindo, lógico, a prescrição de vocês, mas tudo que vocês puderem, quanto mais informação a gente tiver do paciente, mais assertivo o planejamento vai ser, tá? E quanto mais assertivo um planejamento, menos refinamentos vocês vão precisar solicitar durante ali a fase de planejamento virtual. E a rotina de tratamento ativo, a gente vai ter prescrição, acessórios, IPR, tempo de troca de alinhadores e a revisão. Então, a prescrição, a gente vai, sempre que colocar, né, um pedido ali na plataforma, a gente vai preencher aqueles campos. Então, vai preencher a arcada que a gente quer tratar, relação de molar e canino, se a gente quer corrigir, manter ou melhorar, forma do arco, se vai manter ou expandir, apinhamento, se a gente quer corrigir, se a gente quer manter, como que a gente quer corrigir esse apinhamento, linha média, queixa principal, né, que é muito importante, o overset e o overbite, se quer corrigir, se quer manter e melhorar, e orientações para planejamento. Neste campo, qualquer outra informação que não tiver preenchida lá nos campos que a gente preenche primeiro do pedido, vocês vão colocar aqui, tá, nas orientações. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma correção de classe, se a gente tem ali uma correção de classe de mais de 3 milímetros de distalização ou mesalização, onde já é indicado o uso de uma ancoragem, a gente tem que escrever ali nas orientações que a gente vai utilizar essa ancoragem, aonde que a gente quer um power arm, se a gente quer utilizar botão e elástico, se tem algum dente que não pode ser movido durante o tratamento. Então, aqui nesse campo, são informações a mais, né, do que a gente já preencheu lá nos outros campos, tá? Novamente, quanto mais informação a gente tiver desse paciente, mais assertivo a gente vai entregar o planejamento virtual. Enviado o pedido, vai para a fase de planejamento virtual, onde eles vão pegar todas essas informações que vocês passaram e vão virtualizar, né? Com o software, eles vão fazer todas as movimentações, programar, fazer o estagiamento, tornar os movimentos mais previsíveis, porque não adianta só fazer a movimentação, chegar ali na posição ideal, né? Só que se não tiver um planejamento específico, um planejamento com protocolos, um planejamento com previsibilidade, a gente não vai conseguir alcançar um bom resultado no tratamento do nosso paciente, tá? Então, aqui é essa etapa onde eles vão virtualizar tudo que vocês pediram para o planejamento dentro da maior previsibilidade possível. Bom, liberado o planejamento, né? Aqui a gente está dentro da plataforma, vocês vão aprovar ou revisar, tá? Aqui vocês clicando em revisão ou até mesmo ali embaixo em visualizador 3D, vocês conseguem abrir o setup, tá? E se vocês quiserem ali só aprovar, é só clicar em sim. Abrindo o setup, aqui eu vou apresentar para vocês o software, tá? Que a gente chama de iOrtho. Então aqui vocês vão ter todas as visualizações, direita, frontal, esquerda, oclusal superior, oclusal inferior, numeração dos dentes, attachments também. Então, a partir ali do alinhador 1, a gente consegue visualizar todos os attachments que foram programados, tá, durante o tratamento. IPR, se está acontecendo algum desgaste interproximal durante o tratamento, ele sempre vai indicar ali para vocês a quantidade de desgaste, o local que está acontecendo e em qual fase vocês devem fazer esse desgaste. Sobreposição, tá? Então, quem gosta de utilizar essa ferramenta, aqui eu gosto de utilizar ela bastante para ver expansão de arcada. A gente consegue ver ali aonde estava numa vista oclusal, né?
aonde a nossa arcada iniciou e qual foi a movimentação, qual foi o grau de expansão ou contração também dessa arcada, mas a gente consegue utilizar essa ferramenta para várias outras coisas. Grade, se quiser mensurar alguma movimentação, vocês conseguem também utilizar a grade, lembrando que cada quadradinho pequenininho desses equivale a 1 milímetro, tá? Só falando algo que não tem aqui na apresentação, mas que eu acho importante, né? Sobre como transladar um modelo. Aqui, se vocês clicarem com o botão esquerdo, ele vai rotacionar, vocês não vão conseguir tirar ele do lugar, tá? Eu estou lembrando disso aqui agora porque a gente está na grade. E na grade, muitas vezes a gente precisa mudar esse modelo de lugar, tá? Então, para mudar aqui, basta clicar com o botão direito e arrastar o modelo para onde vocês precisam que ele esteja, tá? Estagiamento, né? Os estágios aqui, a gente vai conseguir visualizar todos os dentes que tiveram movimentação, em qual alinhador ele começou, né? A movimentação começou. Se está ocorrendo um salto de mordida, se está ocorrendo se tem alinhador de sobrecorreção, dentes ausentes, IPR, ali também vai estar indicado para vocês a quantidade, em qual dente está acontecendo esse desgaste, a quantidade e a fase, tá? Instalação de attachments, remoção de attachments e alteração de attachment, tá? Alteração ali mais comum em casos de refinamento. Pontos de contato, vocês também conseguem visualizar lá no último estágio do planejamento, tá? Quais foram os pontos de contato. Em verde é sempre uma aproximação, em amarelo, um ponto de contato leve, e em vermelho, um ponto de contato mais pesado. Ferramenta de secção, uma ferramenta muito legal que a gente trouxe aqui, né, junto com esse software, o iOrtho, que é uma ferramenta que vocês conseguem visualizar toda a oclusão durante todo o planejamento do paciente, né? Então, vocês conseguem selecionar ali através ou da lâmina mesmo, clicando, na região que vocês querem visualizar, ou através das setas aqui, ou até mesmo dando o play no planejamento. Selecionando ali a região, vocês vão ver toda a oclusão durante todas as etapas, durante todas as fases desse tratamento, tá? Então, uma ferramenta muito legal para vocês usarem, né, utilizarem aqui para fazer a revisão dos casos dos pacientes de vocês. Ferramenta de medição, tá? Então, aqui a gente consegue medir um dente mesial para distal, consegue medir um dente de cervical para incisal, um pôntico, um guia de erupção, tá? Então, aqui a gente consegue mensurar o tamanho exato de cada dente. Tabela de movimentação. Aqui a gente traz uma tabela mais completa para vocês, uma tabela que tem movimentações de coroa, movimentações de centro de resistência e também ápice de raiz, tá? Então, vocês conseguem selecionar aqui qual vocês querem visualizar. Aqui a gente está visualizando movimentação de coroa, tá? Então, todas as movimentações, intrusão, extrusão, translação vestibulolingual, mesiodistal, rotação, angulação e torque. Vocês conseguem visualizar aqui tanto para a arcada superior quanto para a arcada inferior. E, lembrando, é uma movimentação cumulativa, tá? Então, conforme ele vai passando os estágios, essa movimentação vai acumulando, tá? Vocês não vão visualizar a movimentação por estágio, vai ser uma movimentação cumulativa. Overjet e overbite já vai estar mensurado para vocês, tá? Quantificado ali qual que foi o inicial, qual era o inicial e qual foi o objetivo máximo alcançado nesse planejamento, tá? Então já vai estar ali para vocês pronto, não precisa utilizar grade nem a medição para fazer, para saber, né, essa quantidade de milímetros. E também a análise de Bolton já está toda quantificada aqui, tá? Canina, canino, molar, molar, toda a largura de todos os dentes, médio distal. Essa análise já está toda pronta aqui para vocês.
Temos agora, né, essa ferramenta que é o 3D também, que a gente trouxe junto com a IORT, que vocês conseguem fazer a modificação vocês mesmos, né, no planejamento, não precisa escrever, pedir para o técnico ou para o ortodontista fazer essa modificação para vocês. Vocês podem trabalhar aqui no 3D, todas as movimentações estão disponíveis. Desculpa, deixa eu colocar aqui. Só acrescentando, né? A gente tem as movimentações, vocês conseguem colocar attachments, conseguem colocar recorte para botão em elástico, fazer alguma alteração de plano oclusal também, tá? Então, as modificações vocês podem fazer e enviar para o técnico só para eles liberarem esse planejamento com essas modificações, ou podem mandar por escrito, normalmente, que eles vão fazer as modificações no software e liberar também para vocês. Attachments. Aqui, né, só mostrando para vocês que no planejamento virtual a gente vai colocar ali todos os attachments e é muito importante a gente sempre acompanhar, né, essa instalação. A gente vai mandar esse guia de attachment, né, como eu falei lá no início da aula, que é o template, que é a placa que vocês vão utilizar para fazer a colagem deles nos dentes, tá? Gente vai enviar, a gente vai disponibilizar, na verdade, para vocês, dentro do software, um relatório que vai indicar tanto os attachments, os dentes que estão recebendo esses attachments, tanto dentes que vão precisar de desgaste interproximal, ou que vai ter uma colagem, tá? Então, é um relatório completo ali para vocês seguirem. Vai estar disponível dentro do software, vocês conseguem imprimir esse relatório. Ah, mas aqui, mostrando para vocês, é, esse relatório vai indicar, né, os dentes que vão receber esses attachments. Então, a linha azul são os dentes que a gente vai ter que fazer essa colagem. E como que a gente faz a colagem dos attachments? Primeiro, a gente vai testar a adaptação, tá? Eu coloquei aqui esse slide porque no suporte eu já recebi várias dúvidas sobre como fazer colagem de attachment, tá? Então, a gente sempre coloca nas aulas. A gente vai primeiro testar a adaptação, tá? Então, pega o guia, pega o template e o primeiro alinhador também. Testa o guia, testa o primeiro alinhador, faz o isolamento e prepara os dentes. Como que a gente vai preparar? É um preparo muito parecido como se a gente fosse fazer uma restauração, né? Então, faz condicionamento ácido, adesivo, foto. Então, isola, né, com afastador ou com algodão, rolete de algodão. Carrega o guia. Então, carrega lá todos os casulos com a resina, posiciona nos dentes. Tenham cuidado sempre para os attachments estarem bem colados na superfície dental, tá? Porque se ele estiver um pouquinho levantado, se ele não estiver bem adaptado ali na região vestibular, pode ser que a hora que vocês fotopolimerizem, ele não vai ficar aderido no dente, ele vai ficar aderido no template, tá? Então, verifiquem ali essa região vestibular, se está bem adaptado, fotopolimeriza e remove o template, tá? Como que vocês vão remover esse template? Por dentro, sempre por dentro e na região posterior, tá? Então, vai lá no último dente, por palatino-lingual, tira de um lado, tira de outro. Nunca por vestibular, tá? Para não gerar uma retenção. Então, sempre por lingual ou palatina e remove, tá? E depois tira o excesso que ficou em volta ali do attachment e testa a adaptação do primeiro alinhador, tá? E o processo vocês vão repetir para a arcada oposta. Bom, eu sempre falo, né, em todas as apresentações que eu dou para todos os doutores que eu converso, que é muito importante a gente sempre sentar o nosso paciente em todas as sessões, né, em todas as consultas, a gente sentar o nosso paciente e a gente verificar se todos os attachments estão realmente ali colados. Porque pode ser que um se solte, o paciente não vai perceber, ou se a gente atender ele e não lembrar disso, não ficar atento a isso, não vamos fazer a recolagem, né? E é um ponto de pressão, como eu comentei, né? Que vai ajudar na movimentação. Então, essa visão composta
ela é muito legal porque a gente consegue visualizar ali, ou nós mesmos, ou até espelhar para o nosso paciente e ele acompanhar, né, ele ver essa colagem e a gente vê ali se está tudo certinho, se a gente tem que fazer uma outra recolagem ou não, tá? Aqui a gente também consegue acompanhar durante, mostrando, né, essa imagem frontal, comparando ali com as fotos, tá? E aqui, né, que eu julgo que é a imagem que a gente mais, que a gente consegue ver de uma vez mesmo, né, que é a imagem composta. Então, todos os dentes, vai mostrar ali todos os dentes que estão recebendo esse attachment, tá? Então, sempre analisar em todas as consultas se ele está ali presente e, se for necessário, fazer uma recolagem. Recebo também algumas perguntas sobre indicações, né, de resina. Quais resinas a gente pode utilizar para fazer a colagem do attachment? Qualquer resina, tá? Desde que tenha carga. Então, aqui eu trouxe para vocês dois exemplos, tá? Eu trouxe um exemplo de resina comum. Então, a gente tem aqui a Tetric, que tem carga, e também trouxe para vocês um exemplo de resina Flow, que é a Filtech da 3M, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer resina que vocês gostem, de qualquer marca, as que vocês estão habituados mesmo a utilizar, desde que tenha carga, tá? Por quê? Porque vai aumentar a retentividade, né? O attachment ele não vai soltar tão facilmente. Vamos falar agora um pouquinho de IPR, tá? IPR, uma etapa importantíssima no planejamento virtual, de um bom tratamento. A gente tem lá dentro do software, né, o relatório, como eu comentei com vocês, que vai indicar quais dentes estão recebendo esse desgaste interproximal, em qual face e a quantidade que precisa ser executada. Como que a gente indica fazer esse IPR? Para dentes anteriores, pode utilizar tiras de lixa, de aço, discos diamantados. Para dentes posteriores, tiras de lixa também, ou brocas diamantadas. Os discos, brocas, sistema reciprocante, se vocês já estão habituados a fazer, né, se você tem ali alguma certa prática, podem utilizar sem problema algum. Para quem não tem tanta prática, sim, para quem ainda não fez, gosta de utilizar tira de lixo, eu, por exemplo, gosto de utilizar tira de lixo, tira de lixa, tá? Eu tenho ali o maior controle. Não sou habituada a fazer com disco ou broca, mas quem gosta pode fazer. É só tomar cuidado para não fazer um desgaste indevido, tá? Então aqui a gente tem a tira de lixa, a gente tem o porta-tira de lixa também, que ajuda bastante. Quem já fez desgaste interproximal sabe que a mão dói, é incômodo para o paciente, principalmente para dentes que apresentam muito apinhamento, para dentes que estão que têm um contato muito justo, né? Então a gente fica ali brigando para essa tira entrar. Então, o porta-tira de lixas ajuda bastante. Os discos também vocês conseguem utilizar para fazer desgastes. Sistema reciprocante, também outra ferramenta que vocês podem utilizar. E as brocas. Lembrando que a broca é necessário entrar pela região vestibular ou lingual, tá? Nunca pela região incisal, pela face incisal, porque para não fazer, né, um desgaste indevido, para não fazer um corte ali e estragar, né? Vamos usar essa palavra, estragar a anatomia dentária. E aqui a gente tem o calibrador. O calibrador eu gosto muito de utilizar para ter um melhor controle do desgaste que a gente fez, né? Às vezes a gente está ali na pressa, a gente faz um desgaste a olho mesmo, utilizando a lixa, dobra a lixa.
Mas será que a gente fez aquele desgaste que a gente precisava, né? Então, a calibrador eu gosto muito de utilizar, sempre indico também, porque a gente vai ter uma noção melhor do quanto de desgaste a gente fez. Esse calibrador, ele precisa entrar com uma certa folga, tá? Ele não pode entrar muito justo, mas também não pode ter uma folga exagerada, porque significa que o desgaste que foi feito, foi maior do que precisava, tá? E quando entra muito justo, faltou um pouquinho de desgaste, tá? Então, sempre entrar ali tocando as faces interproximais, mas com uma certa folga, tá? Tempo de troca de alinhadores, tá? Aqui a gente tem alguns protocolos para passar para vocês. Vocês vão escolher, tá? O envio que a gente faz para vocês é completo, então vocês vão receber todos os alinhadores de uma vez e vão escolher o protocolo de troca, tá? A gente indica a cada 14 ou 10 dias para pacientes adultos, e aí a gente vai ter que analisar se ele está utilizando corretamente ou não, e também o tipo de movimentação que está acontecendo. Então, se for uma movimentação muito complexa, ou se o paciente não está utilizando corretamente, vamos, optar por trocar a cada 14 dias para esse paciente utilizar esse alinhador por mais dias, por maior tempo. Mas se ele estiver utilizando corretamente, ou se for uma movimentação simples, vamos trocar a cada 10 dias, não tem problema nenhum. E o protocolo a cada 7 dias, que a gente indica para tratamento com dentição mista. Porque a gente entende que é uma dentição com maior probabilidade de perder o tracking, que perder a movimentação. Então, os alinhadores vão começar a não adaptar mais, tá? Então, para crianças, a gente indica a troca a cada 7 dias. Pessoal, tudo bem? Até aqui, por enquanto. João, a gente tem alguma pergunta? No, hasta el momento no tenemos. Bueno, el doctor Marcelo Osorio recién envió una pregunta diciendo el siguiente: ¿qué resina recomienda para realizar los ataches, los attachments? É, as resinas, né, como eu citei aqui, a gente tem, eu indiquei, deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui eu trouxe dois exemplos, né, que seria a Tetric, que é uma resina comum com carga, tá? E a gente tem também a resina Filtec da 3M, que é uma resina Flow, também com carga, tá? Então eu trouxe essas duas marcas aqui para vocês, mas vocês podem utilizar qualquer marca que vocês gostem, tá? Que estão habituados. A gente só indica que tenha carga. Perfecto. No tenemos más dudas, solo esta. Perfeito. Rotina de pós-tratamento, né? Que a gente está entrando no final. É muito legal a gente acompanhar, tá? Toda sessão que a gente tiver, toda consulta que a gente tiver com o nosso paciente, a gente acompanhar, ver em qual estágio ele está e comparar com a boca, tá? Então, abra o planejamento virtual, abra ali todas as visões que a gente tem, coloca no estágio que o paciente está e compara com a boca, né? Com a arcada. Veja se está acompanhando, veja se está ali na mesma posição que o setup vai indicar, tá? Então, esse acompanhamento, ele é muito legal, tá? Então, aqui a gente tem uma correta conduta clínica, que a gente começa com checagem de adaptação dos alinhadores, tá? Então, o paciente sentou na nossa cadeira, vamos visualizar ali como que está essa adaptação. Vamos ver se a gente tem algum gap, que significa um espaço entre o dente, a incisal, ou oclusal, né? Com o alinhador. Se tiver um espaço ali, pera, vamos ver. Esse espaço ele está programado? Vamos ver ali da movimentação que está acontecendo. Tem uma extrusão para acontecer. Então, esse espaço, né? Lógico, dependendo do tamanho do espaço,
Se for um espaço muito grande, já vai indicar uma perda de tracking. Mas se for um espaço ali bem pequenininho, pode ser que precise daquele espaço ali mesmo para movimentação, né, para essa extrusão acontecer. Opa, é um espaço muito grande, ou essa movimentação que não está programada, por que que tem esse espaço aqui? Então, vamos ficar atento, tá? Vamos sempre checar a adaptação dos alinhadores, porque quando a gente vê que tem um gap, né, que tem um espaço, que tem um dente desadaptado, a gente consegue tentar recuperar, tá? Sem ter que fazer um refinamento. Trocar os alinhadores a cada, no máximo, 2 semanas. Não deixem passar de 2 semanas. Claro, a gente vai ter ali situações, por exemplo, estamos esperando um refinamento, né? Ou o paciente não pôde vir no nosso consultório, ele ficou ali 2 dias a mais. Tudo bem, tá? Mas não tornem isso um protocolo. Eu vou trocar a cada 20 dias, eu vou trocar a cada um mês, a cada 2 meses. Já tivemos isso, né? Eu já recebi esse tipo de informação no suporte. Então, assim, a troca é a cada, no máximo, 2 semanas. Por quê? Porque com o uso dos alinhadores, eles vão ficando mais frouxos, tá? Mais soltos. E isso dá margem para os dentes movimentarem, tá? Então, isso pode ser também um motivo de perda de movimentação, perda de track, né? Onde os alinhadores não adaptam mais. Checar contatos interproximais e eliminar qualquer ponto de colisão. Em um planejamento, às vezes não vai ter IPR programado, ou planejamento tem IPR programado. Nas duas opções, a gente sempre tem todas as consultas que sentar o nosso paciente e passar o fio dental, principalmente em regiões que a gente está tendo uma maior movimentação, ou que a gente tem um apinhamento, por exemplo, muito grande, tá? Por quê? Vamos fazer ali o IPR, a gente fez o IPR correto. Mas se eu passei o fio dental e tem um ponto de contato muito forte, às vezes seria bom fazer um alívio, tá? A gente pode ir acompanhando a movimentação, mas se perceber um ponto de contato muito grande, muito forte, faz um alívio, tá? É só realmente colocar a lixinha ali e fazer um pouquinho de desgaste, 1 milímetro, 0,1 milímetro ou até menos, tá? É só um alívio. Então, chequem todos os pontos de contato interproximal. Porque se uma movimentação está programada e não tem espaço para acontecer, pode ocorrer uma movimentação não programada, não desejada, tá? Então, já tivemos casos em que o IPR não foi feito e que o dente intruiu. O dente estava ali alinhadinho, bonitinho no começo, e ele intruiu. Porque não tinha espaço para aqueles dentes que tinham que movimentarem. Então, teve uma movimentação ali, né, que não era o que a gente queria, não era o que estava programado, tá? E comparar a evolução clínica com o setup virtual. Então, novamente, vejam o estágio que o paciente se encontra e comparem aquele estágio com a arcada, com a boca do paciente. E veja se está evoluindo corretamente, se está acompanhando a movimentação que foi programada naquele planejamento. Então, aqui a gente tem que seguir esses 4 passos, tá? Para ter uma boa evolução do caso, para a gente ter um resultado bacana lá no final, tá? Para o paciente ficar satisfeito e para a gente mesmo ficar satisfeito com o resultado, né? Para a gente sair feliz e o paciente sair feliz também. Ah, eu vou mostrar aqui para vocês algumas outras opções que a gente tem para utilizar junto com alinhadores, né? Aqui eu mostrei para vocês que a movimentação acontece com o plástico e o attachment, que vai ser um ponto de pressão que vai ajudar na movimentação. Fora isso, assim como na ortodontia fixa, a gente também consegue utilizar alguns outros acessórios, tá? Então aqui a gente vai ter
uma mecânica para intrusão. Então, temos dois mini implantes instalados e um elástico para ajudar nessa intrusão. Aqui a gente tem uma movimentação, uma perda, né, de movimentação. Aqui, ó, deixa eu indicar para vocês, onde a gente tem um gap. Então, aqui a gente tem a incisal do dente e aqui embaixo a gente vai ter o alinhador, né, a placa. Então, aqui indicando uma perda de movimentação, a gente consegue associar botões, então, pela vestibular e pela lingual, palatina, e elástico para extruir esse dente. Aqui mostrando por palatina. Mecânica com botão e elástico também. Aqui a gente tem um botão colado no próprio alinhador. Muito utilizado em sistema in-house, né? Que cola ali até com um super bonder mesmo. Dá um pouquinho de trabalho, cai. Não é a melhor opção, mas dá para ser feito. No sistema Angel, a gente tem o botão colado no próprio alinhador, que é muito efetivo. E aqui vamos ter, né, o recorte, o cut, ou o recorte para colagem de botão, para fazer ali uma mecânica de correção de classe, né, a correção de classe 2. Colagem de botão também com elástico para fazer um binário, para corrigir giroversões. Braço de força, o Power Arm, para corrigir. Aqui a gente consegue corrigir, né, utilizar ancoragem para fazer correção de classe também, mas nesse exemplo aqui que eu trouxe, fazer uma correção de angulação, uma verticalização, né? Aqui foi uma perda de tracking, o dente não seguiu a movimentação. Verticalização de molar é um movimento difícil, complexo, com alinhador, tá? Então, às vezes, a gente vai precisar de trazer aqui uma mecânica acessória. Então, colocar ali um braço de força, colar no dente, um botão ou até mesmo uma ancoragem, né, um mini implante, utilizar um elástico para ajudar nessa verticalização, ou até mesmo uma mecânica híbrida, né? Ou a gente tem vários casos, principalmente de verticalização de molar mesmo, que é difícil, onde os doutores recortam o alinhador pela vestibular, né? Aqui eles deixaram somente na oclusal e fizeram a colagem de aparelho fixo. Então, pode ser um tubo, pode ser um bracket, pode ser stop, e passaram um fio, tá? Isso aqui é uma mecânica híbrida que vocês conseguem utilizar também com os alinhadores. Mecânica para intrusão, utilizando ancoragem. Então, se tem ali uma intrusão muito grande, a intrusão ela é um movimento mais fácil com o alinhador, mas se for uma intrusão muito grande, pode ser que seja necessário utilizar uma ancoragem, tá? E aí vocês podem utilizar ah, o mini implant com botão e elástico. E também temos alicates específicos para uso com alinhadores, tá? Então, a gente vai ter alguns alicates que vocês vão promover um ponto de pressão a mais nesse alinhador, né? Ele vai promover uma pressão a mais nesse dente. Então, para fazer uma giroversão, para fazer até uma intrusão, um torque também bem utilizado para movimentação de torque, tá? É uma outra terapia auxiliar, é uma outra ferramenta que vocês conseguem aqui utilizar na mecânica com alinhadores. Então, aqui, né, mostrando, a gente consegue fazer uma giroversão, um torque, aí é só fazer esse ponto de pressão mesmo na região correta. Possíveis problemas. Então, como eu comentei, espaço entre os alinhadores e os dentes. Gap, que a gente chama, né? Perda de movimentação. Quais são as causas? A causa mais comum, falta de cooperação do paciente. Ele não utilizou corretamente no tempo correto. Troca precoce dos alinhadores. Então, não teve tempo da movimentação que estava programada acontecer.
tá? Ou aqui a gente também pode trazer a troca com mais de 15 dias, mais de 14 dias, desgaste interproximal insuficiente e tentativa frustrada de extrusão dentária, extrusão sendo um movimento considerado mais complexo também com alinhador. A dica, né? Aqui é uma dica que eu trago para vocês. Quando a gente faz um tratamento com alinhador, e aí a gente chega lá no final, a gente tira esse alinhador e pede para o paciente ocluir. E aí a gente vê que o paciente está com uma mordida aberta posterior. Acontece em todos os casos? Não. Acontece com frequência? Também não. Mas pode acontecer, tá? Isso é um efeito colateral, às vezes, do uso do alinhador. Pode ser uma situação temporária, ou pode ser que a gente precise fazer ali um refinamento, tá? E é por que que ocorre isso? Cada alinhador ele tem uma espessura de 0,7 milímetros, né? Então, ali, às vezes, o paciente tem uma oclusão forte, uma mordida forte, pode ser que acabe intruindo o dente, ou até mesmo por ponto de contato prematuro, tá? Então, como que vocês vão, corrigir isso? Ou refinar, né? Escanear novamente, pedir um novo planejamento com extrusão posterior, ou vocês podem recortar o alinhador na região ali de canino e deixar que essa extrusão natural aconteça, tá? Vocês só precisam verificar qual que foi o motivo. Se foi um motivo mesmo por causa do alinhador, da espessura do alinhador, ou se está tendo um ponto de contato prematuro. Se tiver um ponto de contato prematuro, essa extrusão natural não vai acontecer, tá? Então precisa estar ciente do motivo mesmo. Então é só uma dica que eu trouxe aqui para vocês. Qual que é a solução para quando a gente tem perda de track? A gente tem duas soluções. Se for uma perda pequena, a gente consegue recuperar, tentar recuperar esse track. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai voltar alguns alinhadores. Pode utilizar os alinhadores que eles já usaram? Não, porque esses alinhadores já passaram 15 dias, 14 dias na boca do paciente, eles já estão mais frouxos, tá? Então, o que que a gente orienta? O que a gente sugere? Vocês pedirem reposições. Tá? Então, a gente vai voltar, a gente vai identificar em qual estágio, qual fase começou esse gap. E aí, eu sempre gosto de pedir pelo menos um alinhador antes desse estágio, tá? Dessa fase. Então, a gente tenta recuperar essa movimentação através de novos alinhadores, né? De novas reposições, continuando com o mesmo tratamento. Agora, se a gente tentou recuperar, não deu certo, ou se a gente identificou uma perda grande de movimentação, a gente sugere já a refinar, né? Para o tratamento, faz um novo escaneamento, um novo planejamento, e aí segue com o tratamento do paciente, identifica o porquê dessa perda aconteceu, né? E, se necessário, orienta novamente o paciente. Vocês podem orientar também ele a utilizar os mordedores, tá? Porque às vezes a gente pensa, né? O paciente pensa que o alinhador está bem adaptado e não está. Então, utilizando os mordedores ali, esse aparelho vai encaixar melhor nos dentes do paciente, tá? Ou até mesmo naquela região que você viu que já perdeu a movimentação, que tem um gap, pede por uns dias, se for uma perda pequena, né? Pede por uns dias para ele ir mordendo nessa região várias vezes durante o dia, porque às vezes só isso consegue recuperar, tá? Então aqui é outra dica que eu trago para vocês, né, do uso dos mordedores. Alinhador quebrado, outra intercorrência, né? A gente não tem, na verdade, muitas intercorrências com alinhadores. A, a única que a gente vai ter é alinhador quebrado, né? Quais são as causas? Acidente, bateu a boca, quebrou o alinhador, cachorro comeu, né? Algumas causas ali que ou o paciente tirou de forma incorreta o alinhador da boca, ou colocou também, mordeu o alinhador na hora que estava colocando
ele. E quais que são as soluções, né? Se o alinhador quebrado, o paciente já estiver utilizado por pelo menos 2 dias, vocês podem tentar passar para o alinhador seguinte, tá? Em 2 dias a movimentação já aconteceu, ou pelo menos quase toda ela já aconteceu, tá? Então, podem tentar passar para o alinhador seguinte. Se ele estiver bem adaptado, segue o tratamento, tá? Se não estiver bem adaptado, aí não dá para passar para o próximo. Aí tem que pedir mesmo uma reposição, desse alinhador. E sempre orientar o paciente a voltar para o alinhador anterior, tá? Então, se ele quebrou e vocês não conseguem passar para o próximo, volta para o anterior. O paciente nunca pode ficar sem um alinhador em boca, tá? E se por acaso ele jogou fora o alinhador anterior, confecciona uma contenção para ele, tá? Uma contenção, acetato, 1 milímetro. Nunca deixe ele sem nada. E agora, né, a rotina de pós-tratamento, a gente vai fazer remoção de attachment, tá? Finalizamos ali nosso tratamento, o paciente já vai partir, né, para a finalização. Vamos remover os attachments, utilizar ali uma broca diamantada, vamos remover o excesso, depois a gente remove ali o que sobrou com discos, com taças, faz aquele polimento, né, que vocês já estão habituados. Aqui eu faço dessa forma, né, também sugiro para os doutores, para quem me pergunta, tira primeiro o excesso com uma diamantada, depois é, tira o restante com brocas, ou, desculpa, discos com taças, faz o polimento, tá? Cuidado para não riscar esmalte. Documentação, a gente já está habituado, né, tanto na ortodontia fixa quanto nos alinhadores, a fazer a documentação final do nosso paciente, que vai envolver também fotos intra e extraorais, é, panorâmica, teleradiografia, só não vai precisar do novo STL. E aqui a contenção. A gente não tem um protocolo para passar para vocês, tá? Isso fica a critério de cada dentista, de cada doutor, tá? Mas vocês têm opções, contenção 3,3 inferior, acredito que seja a escolha da maioria, né, dos doutores. Acetato superior, acetato inferior, temos a Selfguard, né? Quem gosta de utilizar Hawley também pode utilizar. Não temos um protocolo para passar para vocês, porque isso é muito individual, né? Cada doutor, cada dentista gosta de utilizar um protocolo, gosta de pedir para o paciente utilizar direto por 3, 4 meses, 6 meses, depois só para dormir, né? Então, aqui a gente não traz nenhum protocolo para vocês. E o tratamento híbrido, né? Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento híbrido agora. O tratamento híbrido, que seria o uso dos alinhadores mais a ortodontia fixa, ele vai diminuir tempo de tratamento e aumentar previsibilidade, tá? Então, se a gente tem ali um tratamento complexo, o híbrido é muito bem-vindo, tá? Então, a gente começa aqui com a ortodontia fixa, depois passa para os alinhadores, né? Temos brackets, depois alinhadores. Início e finalização é um tipo de tratamento, tá? A gente também tem o híbrido, como eu mostrei para vocês, utilizar junto, tanto o alinhador, recortar ali, colar tubos, brackets, tá? Seria uma mecânica híbrida junta, né? E aqui a híbrida separada. Então, a gente começa com o fixo, termina com o alinhador. Indicado para grandes giroversões, movimentos complexos, alinhadores e acessórios, tá? Também considerado uma mecânica híbrida, vai evitar refinamentos, vários refinamentos. E aqui, né, trazendo
que eu acabei de citar, né, que a gente tem a mecânica híbrida em conjunto e a mecânica híbrida separada. São grandes expansões, giroversões, movimentações muito complexas, movimentações muito grandes, tudo isso associando esses dois tratamentos, esses dois tipos de tratamento, vocês vão diminuir tempo e aumentar a previsibilidade de movimentação. E tem um caso que eu trouxe para vocês, onde o paciente utilizou primeiro a ortodontia fixa, dissolveu a complexidade e depois veio para tratar com alinhadores, tá? Então, a gente utilizou ali os attachments, utilizou o botão, utilizou o elástico. Esse paciente aqui, a gente fez uma mecânica de mesialização e dissolização, porque ele tem uma abertura precisava de abertura para um molar, na verdade eram 3 molares, se não me engano, para futura reabilitação, tá? Então, a gente trouxe aqui esse casinho para mostrar para vocês, tá? Primeiro, a ortodontia fixa e finalizou ali com alinhadores. Outra ferramenta que vocês conseguem utilizar para correção de classe, né, e uma mecânica híbrida também, que é o distalizador. Aqui na Edtech a gente tem o distalizador, né, transparente, estético, que vai ajudar ali na correção de classe. Então, é colado na arcada superior e vocês conseguem utilizar ao mesmo tempo o alinhador na arcada inferior, tá? E colocar ali um botão, colocar uma ancoragem e ligar no distalizador para fazer essa correção da classe 2. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, para mostrar. No começo ali uma parte mais básica, né? Mas que eu acho importante a gente conversar. Depois trouxe algumas dicas para vocês. Quem tiver pergunta aqui pode fazer, pode mandar aqui no chat que eu vou respondendo, tá? Temos alguma pergunta, João? Sí, te escucho. ¿Me escucha? Sim, Sí, no, increíble la presentación. Muchísimas gracias por compartir todas las informaciones, muy completa. Y mira, son temas que escuchamos siempre, los doctores preguntando, ¿cómo yo voy a hacer con los attachments? Si tiene algún guía y todo. Entonces, son temas que casi todos los días escuchamos de los doctores que están empezando. sim. Y durante su presentación tuvimos una pregunta de la doctora Verónica Pérez, que dice lo siguiente. Buenas noches. No quedó claro el cambio de alineadores, cada 10 o 14 días. Entonces yo comenté para ella que nosotros sugerimos a cada 7 días, 10 días o 14 días, ¿sí? Isso. A gente faz, né, o review completo dos alinhadores, então a gente sugere aqui um protocolo de trocas. Vocês podem escolher o protocolo de trocas, que é uma sugestão nossa, né? Para pacientes adultos, dentição permanente, a cada 10 ou 14 dias. E aí, como que vocês vão escolher? Se o paciente está utilizando corretamente e se a movimentação programada é uma movimentação simples, vocês podem trocar a cada 10 dias. Agora, se é uma movimentação muito complexa e se vocês estão percebendo que o paciente não colabora muito, seria melhor optar a troca a cada 14 dias para que esse alinhador fique mais tempo em boca, tá? Claro, existem casos complexos que os doutores gostam de utilizar a cada 10 dias, né? Mas tem que ir observando, vendo se a movimentação está acompanhando mesmo, e qualquer coisa alterar para 14 dias, tá? E a cada 7 dias a gente indica para pacientes com dentição mista, porque a gente entende que é uma movimentação mais fácil de perder o track. Tá? É uma dentição, perdão, é uma dentição mais fácil de perder o tracking devido à erupção dentária.
Perfeito. Doutora Flávia, agora eu vou começar a enquete e enquanto os doutores contestam nossa encuesta, nós vamos comentando a outra pergunta do doutor. Então, Bem, já empecé com a encuesta. Doutores, pido por favor que elija uma de las opciones. Tiene que elegir solamente uma, tá? Enquanto ustedes van haciendo la encuesta, deixa-me ver a próxima pergunta do doutor Marcelo Osório. Olá, doutor. Ele perguntou o seguinte, Flávia. Se tenho que fazer um refinamento, devo retirar los attachments? doutor, boa noite. Não é necessário, tá? O refinamento, vocês podem solicitar um novo escaneamento sem remover os attachments. O centro de planejamentos consegue remover os attachments se for necessário, tá? Normalmente eles mantêm os mesmos attachments e só remove ou adiciona outro se for necessário, tá? Mas não tem necessidade de remover. Posso fazer só Perfeito. uma outra dica aqui, um outro comentário, João? Claro, claro. Para escaneamento, a gente precisa, se for escanear um paciente com bracket, né, às vezes está trocando, ele vem de um tratamento com fixo e vai colocar um alinhador, esse escaneamento ele precisa estar sem fio e sem banda, tá? Pode estar com os brackets, mas fios e bandas, o centro de planejamento do software não consegue remover. Entendi. E, por exemplo, microtornídeos ou algum acessório, tranquilo. Desculpa, não entendi. Perdão. Os implantes, por exemplo. Ah, tá. Não, o implante pode deixar. O implante, na verdade, ele é ósseo, né? Então, Então não não vai vai, afetar, não. não vai afetar nada. Tá, perfeito. Deixa-me finalizar então a encuesta. Vamos ver o resultado. Perfeito. La mayoría de los doctores que aquí están hacen más o menos de 0 a 5 casos. Entonces, Por mês. mensuales, sí, Suave. mensuales. Sí, Legal, um número legal. sí, perfecto. Dá para brincar bastante com alinhadores. Sí. Bueno, déjame ver. Creo que no tenemos más ninguna pregunta en el chat, entonces quiero aprovechar para agradecer la presencia de todos, por el tiempo de todos, decir que estamos a la disposición, si tengan consultas, si tengan dudas, por favor, puede contactarnos. También ya dejé aquí en el chat los contactos de todos los nuestros distribuidores en cada país. Argentina, Venezuela, Costa Rica, Honduras, todos. Entonces, si el doctor aún no empezó a trabajar con Selfie, con los alineadores de Aditec, ese es el momento de empezar poco a poco, aprendiendo, estudiando. Y también invitar a todos para nuestro próximo webinar, próximo martes, a la misma hora, a las 8 de la noche, con el doctor Israel y la doctora Adri, que también está aquí acompañando a nosotros, que van a compartir más informaciones y todo. Y doctora Flávia, muchísimas gracias por todo, por la presentación, muy rico, temas muy importantes. E, bueno, não sei se quer acrescentar alguma coisa mais. Quero só agradecer aqui, pessoal. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada, João, pelo convite. Eu sei que vocês conversam diretamente, né, com o João, com o pessoal da exportação, mas eu quero me colocar aqui à disposição, tá? Para qualquer dúvida que vocês tiverem, o suporte clínico está sempre à disposição para ajudar vocês. Muito obrigada.
Perfecto. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y por la presentación. Y mira, no olvide de seguirnos en las redes sociales, @Aditec Orthodontics, donde estamos publicando todas las novedades, productos, webinars. No te olvides de seguirnos. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches desde Brasil. Buenas noches, doctora Flávia. Hasta el Buenas próximo. noches. Un abrazo grande. Chao, Tchau. chao.